Você acredita em justiça, mesmo quando a justiça falha? No coração quente e pulsante do Recife, uma maldição começou a circular entre becos, vielas e corações covardes. Uma maldição que não se escreve em livros, mas em sangue, lágrimas e vingança. Tudo começou numa noite de setembro. Uma noite comum para quase todos. Mas para 3 homens, aquela seria a última vez que viriam o mundo com os mesmos olhos. Porque a justiça que os homens negaram, o além cobrou com juros. Eles riram. Riram no tribunal, diante da dor da comunidade. Riram da sentença que não veio. Saíram de cabeça erguidas, zombando da morte que causaram como se fosse piada. Mas algo seguia. Algo que não se cala. Algo que não esquece. Leonardo, o primeiro. Um tropeço, um ônibus, um corpo que ninguém quis reconhecer. Vinícius, o segundo. Pesadelos, gritos da madrugada, o som de saltos batendo no chão vazio antes do impacto final. E Igor. Igor. O líder. O mais cruel. Aquele que seria levado para o inferno de salto alto, batom nos lábios e uma gargalhada ecoando dos mortos. A travesti assassinada voltava. Não em carne, mas em maldição. Dizem que, desde então, ninguém mais anda tranquilo pelas ruas de Recife e se carrega no coração o veneno da intolerância. Dizem que ouvir saltos na madrugada virou aviso. Dizem que olhar para o espelho e ver outra face sorrindo de volta, é tarde demais. Mas o que realmente aconteceu naquela noite? Quem era Yasmin antes de se tornar um nome sussurrado entre os becos? E por que até hoje corpos continuam aparecendo sobre seu túmulo, como oferendas involuntárias à fúria do além? Essa é a história de uma alma que não descansou, e de uma cidade que jamais será perdoada. Se gostar dessa história, confira outras aqui do canal e comente o que achou. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Mas cuidado, depois dessa história, talvez você pense 2 vezes antes de rir de alguém na rua. Porque ela está ouvindo. E o próximo salto que ecoar, pode ser para você. Recife, Pernambuco. Uma cidade onde o calor nunca dorme e as histórias nunca morrem. Onde becos e casarões antigos guardam memórias que preferem não ser lembradas. Entre o cheiro de maré que sobe dos canais e os sons dos forrós que invadem as madrugadas, algo mais sombrio se move no silêncio. Algo que a luz do dia não alcança. Era nesse cenário que vivia Yasmin Duarte. Yasmin não era apenas mais uma figura nas ruas da Boa Vista. Ela era uma presença. Sempre elegante, com o cabelo impecavelmente penteado, unhas feitas com esmero e um sorriso que conseguia desarmar até os mais rabugentos. Costureira de mão cheia, criava vestidos que faziam as clientes voltarem só para conversar. O ateliê improvisado na varanda do pequeno apartamento no 2º andar do edifício Costa era um ponto de luz no bairro. Yasmin era travesti. Mas muito antes disso, era respeitada, querida e admirada. Sua fama de honestidade atravessava as paredes do prédio onde morava, ecoando em cada vizinho que jurava: ela é mais correta do que muito homem por aí. Dona Marlene, síndica do prédio há mais de 30 anos, sempre dizia: se todo mundo fosse como Yasmin, o mundo era um paraíso. Ela aprendeu a costurar com Maiara, uma travesti mais velha que lhe deu abrigo quando Yasmin ainda fugia das agressões da própria família. Aqui você não é errada, minha filha. Aqui você é arte, dizia Maiara enquanto mostrava como segurar uma agulha com firmeza. Maiara morreu anos depois, vítima de um crime nunca solucionado. Mas Yasmin carregava cada ponto de costura como homenagem àquela que lhe ensinou não apenas uma profissão, mas uma identidade. Yasmin era o tipo de pessoa que fazia questão de pagar as contas em dia, que ajudava os vizinhos com mantimentos quando o salário não dava, e que distribuía sorrisos mesmo quando o mundo só lhe devolvia olhares tortos. Ela dizia que a elegância é a maior vingança contra o ódio. Mas a verdade é que Yasmin também vivia com medo. Não era o medo de morrer. Isso ela já conhecia desde os 14 anos, quando foi espancada por um tio por usar maquiagem. Era o medo do esquecimento. De que sua história terminasse com um ponto final sem testemunhas. De ser mais uma estatística entre tantas outras travestis assassinadas. De que, um dia, ninguém mais falasse seu nome com orgulho. Naquela sexta-feira, Yasmin não queria sair. As colegas do ateliê insistiram. Você costura demais e se diverte de menos, dizia Rebeca, outra travesti que trabalhava com ela e a tratava como irmã. O bar escolhido era modesto, mas animado, com música ao vivo, cerveja gelada e uma pista improvisada no chão de cimento. Yasmin relutou até o último momento.
Mas naquela noite, ela resolveu vestir o vestido vermelho que tanto amava e sair. Seu salto ecoou pelas calçadas enquanto descia para o táxi. O motorista sorriu ao vê-la, e ela retribuiu. Não com arrogância, mas com leveza. Como quem sabe que aquele momento pode ser o último, mas se recusa a viver com medo. No bar, Yasmin foi um furacão. Dançou, riu, tomou caipirinha de maracujá, cantou junto com a banda. Era como se todo o peso que carregava evaporasse com o suor da pista. Mas, à distância, 3 homens a observavam. Homens que riam com nojo. Que comentavam entre si como se ela fosse uma aberração. 3 amigos. Iguais em intolerância. Iguais em covardia. Leonardo. Vinícius. Igor. Eles não conheciam Yasmin. Mas bastava vê-la para sentirem que algo dentro deles precisava odiá-la. Talvez fosse inveja do brilho que ela carregava. Talvez fosse raiva por não suportarem o próprio reflexo. Quando o bar começou a esvaziar, Yasmin se despediu das amigas. Disse que pegaria o caminho de volta sozinha, como sempre fazia. "Tô acostumada", respondeu, sorrindo. Mal sabia ela que o caminho daquela noite não teria volta. Ela foi seguida. Nos becos entre a Rua da Aurora e o viaduto, os risos dos 3 homens começaram a se aproximar. Primeiro, vieram os insultos. Depois, as agressões. Ninguém a ouviu gritar. Ninguém chamou a polícia. Ninguém se importou. Até o dia seguinte, quando o corpo de Yasmin foi encontrado. Espancado, desfigurado e abandonado como se fosse lixo. Apenas um detalhe permaneceu intacto: o batom vermelho em seus lábios, como se ela ainda desafiasse o mundo com sua presença. E mesmo depois da morte, Yasmin não foi embora. Porque algumas almas não aceitam o esquecimento. Porque certas injustiças chamam por vingança. E porque o sangue de Yasmin ainda clama por justiça. A cidade tentou seguir em frente. A imprensa cobriu o caso com breves manchetes. Pequenas manifestações tomaram as ruas do Recife, mas, como sempre, a indignação perdeu força diante da indiferença do sistema. A polícia prendeu os 3 suspeitos uma semana depois, mas o processo se arrastou por meses, como se o tempo fosse o único aliado da injustiça. Enquanto isso, no edifício Costa, as noites começaram a mudar. Rebeca foi a primeira a notar. Durante as madrugadas, o som de passos, firmes e ritmados, ecoava pelo corredor do 2º andar. "Saltos", disse ela à vizinha do 201, do mesmo tipo que Yasmin usava. No começo, pensaram que era imaginação. Mas logo vieram os sussurros. Vozes suaves, quase imperceptíveis, chamando nomes no escuro. Leonardo. Vinícius. Igor, como se alguém recitasse uma lista. No ateliê onde Yasmin trabalhava, a máquina de costura começou a funcionar sozinha. Costurava linhas invisíveis sobre tecidos inexistentes, noite após noite. Rebeca jurava que, ao amanhecer, sempre encontrava no chão um pequeno retalho vermelho com cheiro de perfume, o mesmo que Yasmin usava. No fórum onde o caso se desenrolava, os funcionários começaram a relatar um frio inexplicável na sala de audiência. Documentos importantes sumiam misteriosamente ou apareciam cobertos de manchas vermelhas. Um segurança abandonou o emprego após ver, no monitor de vigilância, a figura de uma mulher parada na escadaria do fórum às 3 da manhã, usando salto e batom escarlate. Quando foi verificar, não havia ninguém. E então, veio o veredito. Após um ano de audiências, provas ignoradas, testemunhas desacreditadas e argumentos vazios, os 3 acusados foram considerados inocentes. As imagens deles rindo ao sair do fórum correram às redes sociais. Na internet, muitos chamaram de escárnio. Outros apenas viraram o rosto. Mas para algo que dormia sob a terra, aquilo foi a gota d'água. Leonardo morreu no mesmo dia, ao sair do tribunal. Um tropeço banal. Um passo errado na calçada. E o corpo arremessado por um ônibus em alta velocidade. O laudo médico dizia acidente trágico. Mas a motorista jurava ter visto alguém empurrar Leonardo no último segundo, uma mulher baixa, de vestido vermelho. O enterro de Leonardo foi vazio. Apenas os pais, constrangidos, compareceram. Não houve flores. Apenas silêncio. Mas o coveiro contou algo estranho. No túmulo, depois do sepultamento, apareceu uma única marca, a impressão de um salto agulha no cimento fresco. Vinícius, por sua vez, começou a ter problemas para dormir. Pesadelos recorrentes o atormentavam.
Sempre a mesma sequência. Ele caminhava por um corredor escuro, ouvindo os sons de saltos se aproximando. Quando virava para olhar, era tomado por um pavor absoluto. Acordava suando, gritando, implorando para que parasse. Começou a se isolar. Trancou-se em casa. Apagou as redes sociais. Tomava remédios fortíssimos para dormir. Mas a cada noite, o mesmo sussurro o encontrava, ecoando pelas paredes. O tempo está correndo. No mês seguinte à morte de Leonardo, Vinícius subiu até o topo de um prédio no centro da cidade. Câmeras de segurança o registraram andando de um lado para o outro, como se lutasse contra algo invisível. Em determinado momento, ele parou. Sorriu. E se jogou. O laudo foi inconclusivo. Não havia carta de despedida. Apenas um batom vermelho no bolso da camisa. A cidade começava a murmurar. A coincidência era grande demais. Os jornais ainda tratavam como tragédias isoladas, mas nas ruas, nos grupos de WhatsApp, nos comentários dos portais, um nome voltava a surgir com força: Yasmin. E então, restou apenas Igor. O mais cruel. O mais debochado. O que liderava os ataques com prazer. Igor não demonstrava medo. Chegou a dar entrevistas após o veredito, dizendo que a justiça tinha sido feita. Mas nas semanas seguintes, algo mudou. Primeiro, ele começou a sentir um cansaço persistente. Dizia que o corpo pesava, como se estivesse carregando chumbo nos ossos. Depois vieram as alucinações. Espelhos distorcidos. Vozes nas paredes. Um perfume no ar que ele reconhecia, mesmo sem nunca ter admitido. Então, numa sexta-feira, Igor dormiu, e não acordou da forma que esperava. Acordou no meio de um bar. Não qualquer bar, mas o mesmo onde Yasmin havia dançado pela última vez. Música alta. Risadas. Gente dançando. Em sua mão, um cigarro aceso. No copo, a mesma caipirinha de maracujá. Mas o corpo não era mais seu. Ele dançava, vestia roupas femininas, usava peruca, salto, maquiagem. E pior, estava sorrindo. Tentou gritar. Nada saiu. Tentou se controlar, mas seus membros se moviam por conta própria. O terror estava apenas começando. Igor correu. As luzes do bar piscavam como olhos zombeteiros. Cada risada soava como um deboche cruel. Seu corpo se movia sem permissão, mas a mente gritava. Tentava assumir o controle, tentava fugir daquele inferno de purpurina, batons e rostos sorridentes que pareciam esconder dentes. Mas ele não conseguia parar de dançar. A música o empurrava, o fazia girar como um boneco descontrolado. Homens o cercavam, tocavam seu corpo, ofereciam bebidas. E ele aceitava, não por vontade, mas por maldição. A cada gole, a cabeça rodava mais. A cada passo, os saltos cravavam no chão como lâminas. Foi quando avistou o espelho. Correu, tropeçando, esbarrando nas pessoas. Quando se viu refletido, o grito que saiu de sua garganta foi engolido pela música. Aquela não era sua imagem. Aquela era Yasmin. Ela estava nele. Com olhos delineados, sobrancelhas arqueadas, pele de porcelana. A maquiagem era perfeita, mas o olhar era dele, apavorado, trancado dentro de um corpo que não obedecia mais. Desesperado, ele esfregou o rosto, socou o espelho. Mas a imagem continuava. Como se risse. Em pânico, saiu do bar aos tropeços. A rua parecia girar. As pessoas passavam e o olhavam com estranheza, alguns com nojo, outros com desejo. Todos pareciam saber. Todos pareciam cúmplices daquela cena grotesca. Acenou para um táxi com mãos tremendo. O carro parou. O motorista era um homem idoso, de olhar vítreo e sorriso forçado. Para onde? Perguntou com uma voz lenta, arrastada. Para casa, por favor, só me leva para casa. Mas o carro seguiu por caminhos estranhos. Ruas que Igor não reconhecia. Casas antigas, postes apagados. O celular dele não funcionava. Nenhum sinal. O tempo parecia se distorcer. Até que o carro parou. Diante de um cemitério. O motorista se virou para trás com um sorriso horrível, mostrando dentes escuros. Chegamos ao seu destino. Igor gritou. Tentou abrir a porta, estava trancada. Tentou quebrar o vidro, não se movia. Quando virou para reclamar, o banco do motorista estava vazio. O carro estava vazio. E a porta agora estava aberta. Sem controle, Igor desceu. Os saltos batiam forte contra o chão frio.
O vento soprava gelado, mesmo naquela noite abafada do Recife. Um cheiro de flores mortas e terra molhada invadiu suas narinas. Ele caminhava entre as lápides, passo por passo, como se um fio invisível o puxasse. O silêncio era absoluto. Nem grilos, nem vento, nem carros. Apenas os passos. E então ele parou. Diante de uma sepultura simples. Flores murchas ao redor. Um nome gravado em mármore preto. Yasmin Duarte. Igor caiu de joelhos. Chorava. Tremia. Implorava por perdão, palavras que ele jamais havia dito em vida. Por favor, me deixa viver. Por favor, eu era só um garoto, eu. E então, a névoa ao redor começou a tomar forma. Ela apareceu. Vestida exatamente como na noite da morte. Vestido vermelho, saltos impecáveis, maquiagem delicada. Yasmin parecia flutuar entre as sepulturas, os olhos fixos nele. Mas não havia ódio em seu rosto. Havia julgamento. Ela parou diante dele. Estendeu a mão. E disse, com voz baixa, firme, eterna: vamos embora. Nesse momento, o corpo de Igor congelou. Seus olhos se arregalaram. Um choque atravessou seu peito. O coração falhou. A respiração cessou. Ele tombou para trás, o som de seu corpo batendo no chão como um ponto final. No dia seguinte, o coveiro encontrou o cadáver sobre a sepultura de Yasmin. Vestia o mesmo vestido vermelho. Usava a mesma maquiagem. O batom estava intacto, apesar da rigidez da morte. Mas o mais assustador, seus olhos estavam abertos. E sorriam. A polícia arquivou o caso como morte por ataque cardíaco. Mas Rebeca, ao visitar o túmulo naquela semana, viu algo a mais. Do lado da lápide de Yasmin, uma nova inscrição apareceu. Sem que ninguém a tivesse feito. Sem que nenhuma ferramenta tivesse sido usada. A primeira justiça foi feita. Mas ainda não acabou. O túmulo de Yasmin se tornou um santuário silencioso. Nos dias seguintes à morte de Igor, flores passaram a aparecer ali todos os dias. Velas acesas. Bilhetes escritos à mão, muitos sem assinatura. Pessoas que nunca haviam falado seu nome em vida agora sussurravam orações diante de sua lápide, com medo ou culpa. Mas o que parecia um fim, era apenas o começo. Na madrugada do 7º dia após a morte de Igor, os funcionários do cemitério ouviram um som estranho, passos de salto alto cruzando os corredores entre os túmulos. Um deles, Jonas, jurou ter visto uma silhueta feminina parada diante da capela abandonada. Quando tentou se aproximar, a figura desapareceu. Mas no chão, onde ela havia pisado, havia uma marca, a impressão perfeita de um salto, como se tivesse sido queimada no concreto. Na manhã seguinte, algo pior aconteceu. O corpo de um homem foi encontrado caído sobre a lápide de Yasmin. Vestia jeans, uma camiseta branca, e um lenço vermelho amarrado no pescoço. Era Marcos Santana, um pequeno comerciante conhecido na zona norte de Recife. O que ninguém dizia, mas muitos sabiam, é que Marcos tinha sido denunciado meses antes por espancar uma travesti que pedia ajuda na porta de sua loja. A polícia começou a desconfiar. Não havia marcas de agressão. Não havia sinais de luta. Apenas olhos arregalados, boca levemente aberta, e um pequeno traço de batom vermelho no canto dos lábios. No dia seguinte, outro corpo. E no outro, mais um. Todos com histórico de violência contra travestis. Todos encontrados exatamente da mesma maneira, caídos sobre o túmulo de Yasmin, com traços femininos em seus corpos. Alguns usavam salto. Outros, peruca. Alguns estavam maquiados com perfeição absurda, como se alguém tivesse se dedicado àquela pintura final. As autoridades tentaram fechar o cemitério. Mas os corpos continuavam aparecendo. Sempre à noite. Sempre após relatos de passos e risadas nos arredores. Os seguranças foram substituídos por viaturas da polícia, mas nem isso impediu. E então, os vídeos começaram a surgir. Câmeras de vigilância amadoras, celulares, gravações mal focadas. Em todas, o mesmo padrão. Uma mulher, baixa, esguia, de vestido vermelho, surgindo em becos, em portas de bares, em pontos de ônibus. Sempre à noite. Sempre sozinha. Os registros eram borrados, mas os detalhes eram inconfundíveis. Saltos. Batom. Olhar fixo. Alguns vídeos mostravam os minutos antes das mortes. Em um deles, um homem gritava, apontando para o nada: "Ela tá ali. Ela tá vindo." Mas ninguém mais via.
Até que ele saía correndo, tropeçava, e minutos depois, era encontrado morto. As travestis da cidade começaram a visitar o túmulo de Yasmin não mais como vítimas, mas como protegidas. Passaram a dizer que ela as guiava, que sentiam sua presença em noites perigosas, que quando alguém se aproximava com mais intenções, um sussurro surgia em seus ouvidos. Hoje, não. A maldição se tornava uma lenda. E a lenda, uma força. Certa noite, Rebeca, a amiga mais próxima de Yasmin, teve um sonho. Nele, ela caminhava por uma rua deserta, até chegar diante de um espelho enorme, preso no meio da estrada. Quando se olhou, viu Yasmin sorrindo de volta, do outro lado do vidro. Mas Yasmin não falava. Apenas estendia a mão. Rebeca acordou em prantos. E naquele mesmo dia, foi até o túmulo. Chegando lá, encontrou uma pequena caixa sobre a lápide. Dentro dela, um par de brincos vermelhos, os mesmos que Yasmin usava naquela última noite. No mesmo instante, Rebeca entendeu. Yasmin não queria ser esquecida. Ela queria ser lembrada, e temida por quem insiste em desrespeitar. O caso ganhou fama nacional. Matérias de TV, podcasts, vídeos no YouTube. A mídia tentava explicar os acontecimentos, mas nenhuma teoria científica se mantinha em pé. Psicólogos falavam em histeria coletiva. Religiosos diziam ser possessão demoníaca. Céticos alegavam montagem. Mas aqueles que riam, logo se calavam. Porque no mês seguinte, outro homem foi encontrado morto, um pastor evangélico acusado de incentivar agressões contra travestis em seus cultos. E depois, um policial afastado por abuso. Depois, um vereador que discursava contra ideologia de gênero. Depois, um taxista que se recusava a transportar travestis e as insultava. Todos com o mesmo padrão. Todos com olhos arregalados. Todos maquiados com precisão. O Recife nunca mais foi o mesmo. Nos becos onde o ódio andava livre, agora havia olhos que observavam. Nos lugares onde o preconceito reinava, agora havia passos de salto que ecoavam. E no coração da cidade, entre as lápides esquecidas, um túmulo jamais ficava em silêncio. A cada novo corpo, uma nova marca aparecia em sua pedra. A cada novo grito, um novo nome era sussurrado na noite. Porque Yasmin não era mais apenas uma vítima. Era uma entidade. Uma sentença. Um aviso para todos que acreditam que o ódio não tem consequência. E o mais assustador? É que a lista ainda não terminou. O Recife aprendeu, à força, que certas mortes não significam fim. Aprendeu que quando a justiça falha, o sobrenatural se encarrega. Hoje, ninguém mais passa pelas redondezas do cemitério das Flores sem acelerar o passo. Motoristas evitam estacionar perto dos muros. Guardas se recusam a fazer rondas noturnas no local. Dizem que, depois da meia-noite, o som de saltos ecoa pela neblina. E não adianta correr. Porque não são os passos de uma mulher comum. São os passos da sentença. Daquela que foi silenciada, mas nunca submissa. Yasmin não foi a primeira travesti assassinada injustamente. Mas se tornou a mais temida. Não por sua força em vida, mas por sua persistência em morte. Porque enquanto muitas histórias se apagam, a dela incendiou o medo no coração daqueles que zombam da dor alheia. Ela é o espelho invertido da justiça. Não veste toga, mas salto. Não carrega uma balança, mas olhos que julgam no escuro. E quando ela aparece, ninguém sai ileso. O caso foi enterrado oficialmente nos registros. Nenhuma investigação avançou. Nenhum jornalista conseguiu provas concretas. Mas a cidade fala. A cidade lembra. A cidade teme. E toda vez que um corpo aparece com maquiagem no rosto, salto nos pés e sorriso congelado, mais um nome arriscado da lista que Yasmin carrega consigo. Alguns dizem que basta pedir perdão. Outros dizem que não adianta mais. Porque para a maldição da travesti assassinada, arrependimento é tarde demais. Hoje, Yasmin é invocada em rituais urbanos. É chamada em velas deixadas nas esquinas por jovens que buscam proteção. É reverenciada como símbolo, como guardiã, como assombração. Uma santa profana. Uma sombra que exige respeito. Aqueles que zombaram de sua existência, hoje sussurram seu nome com medo. Aqueles que a ignoraram, agora evitam olhar para os espelhos depois da meia-noite. Aqueles que ainda carregam ódio, já começaram a sentir o perfume no ar. E você? Você que ouviu esta história até o fim, já parou para pensar no que carrega no coração? Já se perguntou se a sua consciência está limpa?
Porque a maldição de Yasmin não escolhe alvos apenas pela violência física. Ela sente o preconceito não dito, o julgamento silencioso, a zombaria escondida atrás de sorrisos falsos. E se algum dia, no silêncio da madrugada, você ouvir o som de saltos ecoando atrás de você, não olhe, não corra, não fale, porque talvez ela tenha vindo te buscar. Se gostou dessa história, confira outras aqui do canal e comente o que achou. Se inscreva no canal. Ative o sininho para mais histórias sombrias e perturbadoras como essa. E lembre-se, o respeito salva. O desrespeito pode ser a sua sentença.